Existe uma arma que usei por 50 anos de negócios. Uma arma que destruiu concorrentes mais ricos que eu. Uma arma que venceu advogados, políticos, banqueiros e magnatas. E vocês têm acesso a ela neste exato momento. De graça. Silêncio. Deixem-me contar uma história. Era 1880 e alguma coisa. Meu escritório em Cleveland. Um empreiteiro invadiu minha sala sem avisar. Estava furioso. Vermelho. Suando. Começou a gritar. Ele gritou sobre contratos quebrados. Sobre pagamentos atrasados. Sobre como eu era ladrão, trapaceiro, sem palavra. Gritou por 5 minutos sem parar. Eu estava curvado sobre minha mesa, escrevendo números no ledger. Não levantei a cabeça. Não movi um músculo. Continuei escrevendo. Ele gritou mais. Bateu na mesa. Xingou minha mãe. Xingou minha empresa. Eu continuei escrevendo. Até que ele ficou sem ar. Sem palavras. Sem energia. O silêncio na sala ficou pesado como chumbo. Então, eu girei lentamente minha cadeira. Olhei nos olhos dele e disse em voz baixa, quase um sussurro. Eu não entendi o que você disse. Você se importaria de repetir? O homem gaguejou, pediu desculpas e saiu da sala, derrotado. Não por argumentos, não por ameaças, não por dinheiro, por silêncio. Hoje vou ensinar por que vocês falam demais. Por que isso os deixa pobres? E como o silêncio é a arma mais letal que um homem pode carregar. Preparem-se, porque o que vou dizer vai contra tudo o que vocês aprenderam sobre networking, comunicação e carisma. Vivemos num mundo de papagaios. Todo mundo falando, ninguém ouvindo. Todo mundo postando opinião. Ninguém pensando. Todo mundo querendo ser visto. Ninguém querendo ver. Vocês acordam e a primeira coisa que fazem é abrir a boca. No trabalho, falam demais em reunião para mostrar que estão presentes. No almoço, falam sobre a vida para criar conexão. Nas redes sociais, postam cada pensamento idiota que passa pela cabeça para construir marca pessoal. E acham que isso é inteligência social. Não é. É diarreia verbal. E diarreia verbal tem 3 consequências mortais. Primeira, vocês revelam mais do que deveriam. E informação é poder. Quando você fala demais, entrega poder de graça. Segunda, vocês perdem credibilidade. Quanto mais você fala, menos peso suas palavras têm. É matemática simples de oferta e demanda. Terceira, vocês tomam decisões impulsivas, porque a boca é mais rápida que o cérebro, e decisões impulsivas destroem fortunas. Eu aprendi cedo que sucesso vem de manter os ouvidos abertos e a boca fechada. Não porque eu era tímido, não porque eu era inseguro, mas porque entendi que na guerra dos negócios, quem fala perde. Meu pai, Big Bill, era o oposto de mim. Ele falava sem parar. Inventava histórias, exagerava, mentia, prometia. E por isso vivia fugindo. Porque quanto mais ele falava, mais buracos cavava. Mais mentiras precisava sustentar. Mais inimigos criava. Eu observava aquilo com nojo e jurei que seria o oposto. Enquanto ele era o homem que falava demais, eu seria o homem que não falava nada. E deixaria os outros se enforcarem com as próprias palavras. Então, aprendi a técnica mais valiosa da minha vida. A arte de calar a boca e observar. Quando tinha 20 e poucos anos, treinei meu rosto para não ter expressão. Nenhuma. Eu praticava na frente do espelho todas as manhãs. Recebia notícia boa? Rosto neutro. Recebia notícia ruim? Rosto neutro. Alguém me insultava? Rosto neutro. Alguém me elogiava? Rosto neutro. Meus funcionários na Standard Oil tinham um apelido para mim, a Esfinge, porque eu podia receber um telegrama informando que uma refinaria tinha explodido
matando 10 homens e destruindo $500.000 em equipamento. E meu rosto não mudava. Ou podia receber notícia que acabáramos de assinar contrato exclusivo com a maior ferrovia do país, garantindo o monopólio de transporte por 10 anos. E meu rosto não mudava. Por quê? Porque expressão facial é vazamento de informação. E informação é a única moeda que importa. Quando ninguém consegue ler você, 3 coisas acontecem. Primeiro, as pessoas ficam nervosas. Seres humanos precisam de feedback social para se sentirem seguros. Quando você não dá feedback nenhum, eles entram em modo alerta. E pessoas nervosas cometem erros. Segundo, as pessoas projetam. Como não sabem o que você está pensando, eles projetam os próprios medos em você. Acham que você está bravo quando está apenas pensando. Acham que está insatisfeito quando está apenas calculando. E agem baseados nessa projeção, revelando as próprias fraquezas. Terceiro, sua palavra ganha peso. Quando você finalmente fala, depois de horas de silêncio, cada palavra tem impacto de martelo, porque foi rara, foi escolhida, foi calculada. Deixem-me ilustrar. Durante reuniões tensas da diretoria da Standard Oil, quando os sócios discutiam expansões, aquisições ou estratégias contra concorrentes, eu muitas vezes fazia o seguinte: fechava os olhos ou olhava fixamente para o teto. Juntava as pontas dos dedos em triângulo na frente do rosto e ficava assim, por 20 minutos, 30 minutos, às vezes 1 hora, enquanto os outros gritavam, debatiam, batiam na mesa, defendiam posições. Eu ficava imóvel. Os sócios ficavam loucos. Rockefeller, você está ouvindo? Eu não respondia. Rockefeller, precisamos de uma decisão. Eu não me movia. Até que o cansaço tomava conta. As vozes baixavam, o ambiente esfriava. E quando o silêncio finalmente dominava a sala, quando todos estavam esgotados e ansiosos, eu abria os olhos, olhava para cada um e dizia uma única frase: faremos da seguinte forma, e dava a ordem. Ninguém contestava. Por quê? Porque depois de 1 hora de caos, minha palavra soava como lei. Meu silêncio tinha criado vácuo, e minha fala preencheu o vácuo com autoridade absoluta. Vocês hoje fazem o oposto. Alguém conta uma piada fraca no trabalho. Vocês riem alto para ser simpático. O chefe faz uma sugestão idiota. Vocês acenam com entusiasmo para mostrar alinhamento. Recebem crítica injusta. Vocês ficam visivelmente nervosos para mostrar que se importam. Estão entregando o controle. A cada expressão exagerada, vocês dão para o outro o mapa de como manipulá-los. Parem. Treinem o rosto neutro. Não significa ser robô. Significa não ser marionete. Quando alguém fala algo, simplesmente olhem. Em silêncio. Sem concordar. Sem discordar. Deixem o outro suar. E observem quantas informações extras ele vai revelar, só para preencher o vácuo do silêncio. Seres humanos têm pavor do silêncio. Pavor mesmo, é biológico, primitivo. O silêncio na selva significava predador escondido, perigo iminente. Então, vocês fazem qualquer coisa para quebrar o silêncio. Falam, riem, perguntam, preenchem o vazio. E eu usei isso como arma. Toda vez que ia comprar uma refinaria concorrente, eu fazia o seguinte: sentava com o dono, ouvia a apresentação dele sobre o negócio, números, equipamentos, funcionários, contratos. Quando ele terminava, eu fazia uma oferta: $50.000. E então, silêncio absoluto. Eu não justificava a oferta, não argumentava, não explicava. Apenas olhava para ele, esperando. O desconforto começava imediatamente. Ele esperava que eu falasse mais, que defendesse o valor, que negociasse. Mas eu ficava em silêncio.
10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Para vocês pode parecer pouco, mas 30 segundos de silêncio, cara a cara, é eternidade. O dono da refinaria começava a suar. Mexia nos papéis, limpava a garganta, olhava para os lados. E então, incapaz de aguentar o vácuo, ele começava a falar. Bem, eu estava esperando um pouco mais, mas entendo que o mercado está difícil. Talvez eu possa considerar 55 mil, ou até 52 mil, se pagarmos metade agora. Ele estava negociando contra si mesmo. Eu não tinha feito nada, apenas ficado em silêncio. E o silêncio o forçou a revelar. 1. Sua necessidade, mercado difícil. 2. Sua flexibilidade, pode baixar o preço. 3. Seu desespero, aceita pagamento parcelado. Então, eu continuava em silêncio por mais 20 segundos. E ele baixava mais. Rockefeller, eu realmente preciso fechar isso logo. Minha família, os credores, talvez 48 mil seja razoável. 48. Eu tinha oferecido 50. Ele baixou sozinho. Aí eu quebrava o silêncio. 45. Metade agora, metade em 6 meses, sem juros. E ele aceitava, aliviado, grato até, porque o silêncio tinha sido tão torturante que qualquer palavra minha soava como salvação. Vocês podem usar isso hoje, em qualquer negociação. Salário, preço, contrato, façam a oferta e calem a boca. Não justifiquem, não argumentem, não preencham o silêncio. Apenas esperem. O outro vai começar a falar, sempre fala. E quanto mais ele fala, mais informações revela, mais fraquezas expõe, mais poder perde. Enquanto você, em silêncio, está apenas observando, calculando, esperando o momento certo para dar o golpe final. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é emboscada. Um exemplo moderno. Vocês estão numa negociação de salário. O recrutador pergunta: qual sua pretensão salarial? A maioria responde na hora: eu estava pensando em 6 mil. Errado. Resposta correta. Gostaria de ouvir primeiro qual a faixa que vocês têm em mente para a posição. E então, silêncio. Olhar fixo. Esperando. O recrutador desconfortável vai revelar a faixa deles. E você nunca negocia abaixo do topo da faixa. Ou na negociação final. Recrutador, podemos oferecer 5.500? Vocês, silêncio, 5 segundos, 10 segundos, rosto neutro. Recrutador nervoso. Bem, talvez possamos considerar 600 se você fechar hoje. Vocês, silêncio, mais 5 segundos. Recrutador, ok. 6.200 é o máximo. Vocês acabam de ganhar R$700 a mais por mês. 8.400 por ano. Sem dizer uma palavra. Apenas usando silêncio. Existe uma lei econômica que governa tudo. Oferta e demanda. Quanto mais algo é abundante, menos vale. Quanto mais algo é escasso, mais vale. Isso se aplica ao ouro, ao petróleo, aos diamantes, e se aplica às suas palavras. Quando você fala demais, suas palavras viram lixo. Ninguém presta atenção. Ninguém leva a sério. Ninguém respeita. Porque suas palavras são abundantes, baratas, descartáveis. Quando você fala pouco, suas palavras viram ouro. Todo mundo presta atenção. Todo mundo pondera. Todo mundo obedece. Porque suas palavras são raras, preciosas, valiosas. Eu construí minha autoridade na Standard Oil não falando mais que os outros, mas falando menos, muito menos. Toda semana tínhamos reunião de diretoria. Duravam 3, 4 horas. Eu ficava sentado na ponta da mesa, observando. Os outros sócios apresentavam relatórios, discutiam problemas, propunham soluções. Eu ouvia tudo, sem interromper.
Anotava números, fazendo cálculos mentais, identificando inconsistências. E quando todos tinham falado, quando todos tinham se esgotado, eu falava. Uma vez, por 5 minutos. E nesses 5 minutos eu desmontava argumentos fracos, apontava erros que ninguém tinha visto, dava a decisão final. E ninguém contestava. Por quê? Porque minhas palavras tinham peso de autoridade. Não porque eu gritava mais alto, mas porque eu falava menos. Havia um diretor na Standard Oil nos primeiros anos. Chamaremos de James. James falava em todas as reuniões. Sobre tudo, o tempo todo. Tinha opinião sobre finanças. Não entendia de finanças. Tinha opinião sobre logística. Não entendia de logística. Tinha opinião sobre contratos. Não entendia de contratos. Mas falava. Porque queria ser notado. Queria parecer importante. 6 meses depois, ninguém mais ouvia James. Quando ele abria a boca, os outros sócios reviravam os olhos. Olhavam para mim, esperando que eu o interrompesse. E 1 ano depois, James não estava mais na diretoria. Porque palavras demais revelam pouco conhecimento, enquanto palavras poucas sugerem profundidade. Se vocês querem que suas palavras tenham poder, façam o seguinte. Primeiro, falem metade do que falam hoje. Literalmente, metade. Se falam 10 vezes por reunião, falem 5. Segundo, quando falarem, sejam precisos, sem rodeios, sem enfeites, direto ao ponto, uma frase, 2 no máximo. Terceiro, nunca repitam. Se você já disse, não diga de novo. Repetir é sinal de insegurança. E insegurança mata autoridade. Quarto, nunca justifiquem demais. Quando tomam uma decisão, anunciem. Não fiquem explicando por 15 minutos por que decidiram. Isso mostra que vocês não têm certeza. Quinto, falem por último. Sempre. Deixem todos falarem antes. Ouçam tudo. Absorvam informação. E só então, quando todos esperam, falem. E observem como o peso das suas palavras aumenta mês após mês. Um colega meu disse uma vez: o silêncio de Rockefeller podia encher uma sala mais alto do que qualquer grito. Isso não era metáfora. Era descrição literal. Quando eu entrava numa sala e ficava em silêncio, a tensão aumentava. Quando eu olhava para alguém em silêncio por 10 segundos, a pessoa começava a suar. Quando eu respondia uma pergunta com 5 palavras, aquelas 5 palavras eram dissecadas por horas depois, porque meu silêncio tinha criado valor, e minhas palavras eram tratadas como diamantes. Enquanto vocês que falam sem parar têm suas palavras tratadas como lixo. Entendem a diferença agora? Existe uma razão pela qual eu controlei 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Não foi capital. Vários concorrentes tinham mais dinheiro inicial que eu. Não foi tecnologia. Todos tínhamos acesso às mesmas refinarias, aos mesmos engenheiros. Foi informação. E informação vem de onde? De escutar. Enquanto meus concorrentes falavam em jantares, em reuniões de associações comerciais, em encontros sociais, revelando planos, preocupações, estratégias, eu ficava sentado, em silêncio, bebendo chá, observando, e absorvia tudo, cada palavra, cada gesto, cada hesitação. E depois, no meu escritório, anotava tudo. Fulano está preocupado com o custo do transporte. Ótimo. Vou negociar desconto exclusivo com a ferrovia. E quando o custo dele subir, vou oferecer comprá-lo. Ciclano está planejando expandir para o oeste. Ótimo. Vou chegar lá primeiro. E quando ele chegar, vou controlar toda a distribuição. Beltrano está com problemas de caixa. Ótimo. Vou esperar 3 meses. E quando ele estiver desesperado, vou comprar por 10 centavos no dólar.
Cada informação que eles me davam de graça, apenas por eu ficar em silêncio, era uma arma que eu usava contra eles. Eu era convidado para jantares com outros empresários, festas, eventos, reuniões sociais. Todo mundo queria falar, impressionar, mostrar sucesso. Eu me sentava no canto, comia devagar, respondia quando perguntado, mas não iniciava conversa. As pessoas achavam que eu era chato, antissocial, rabugento, perfeito. Porque enquanto eles competiam para ver quem falava mais alto, quem contava a melhor história, quem tinha o melhor negócio, eu escutava. E no final da noite eu sabia quem estava com problema de liquidez, quem estava planejando vender, quem estava brigado com sócios, quem tinha perdido contrato importante, quem estava sendo investigado pelo governo. Tudo informação valiosa, tudo entregue de graça, apenas porque eles não conseguiam ficar em silêncio. Vocês hoje fazem o oposto. Vão num evento de networking e ficam desesperados para falar, para se apresentar, para fazer conexões, para mostrar valor. E saem de lá exaustos, com um monte de cartões, mas sem nenhuma informação real. Invertam isso. Vão ao evento. Fiquem em silêncio. Façam perguntas. Deixem o outro falar. E como está o mercado para você? Quais os maiores desafios que está enfrentando? O que está planejando para o próximo trimestre? E calem a boca. Escutem. Absorvam. No final, vocês vão saber. Quem está desesperado pode ser contratado barato ou virar sócio. Quem está confiante demais vai errar e vocês podem capitalizar. Quem está planejando o quê podem chegar na frente. Enquanto o outro sai achando que fez uma conexão incrível, porque vocês ouviram tão bem. Na verdade, vocês acabaram de coletar inteligência de guerra. De graça. Façam o seguinte experimento durante 30 dias. Em toda conversa, tentem falar menos que a outra pessoa. Se o outro falar 10 frases, vocês falam 5. Se o outro falar 5 minutos, vocês falam 2. Forcem-se a ouvir mais do que falam. No início vai ser difícil. Vocês vão querer interromper. Vão querer dar opinião. Vão querer contribuir. Resistam, apenas ouçam. E no final dos 30 dias, comparem. Quanto vocês sabem sobre as outras pessoas agora? Quanto as outras pessoas sabem sobre vocês? A diferença é o seu novo poder. Porque conhecimento é assimétrico. Quem sabe mais sobre o outro tem vantagem letal. A arma mais brutal que tenho não é falar, é não responder. Deixem-me explicar. Quando alguém me atacava publicamente, me acusava de monopólio, de práticas predatórias, de destruir concorrentes. Os outros esperavam que eu me defendesse, que rebatesse, que justificasse. Eu não fazia nada. Silêncio total. Nenhum comunicado, nenhuma entrevista, nenhuma resposta. Por quê? Porque responder é dar poder ao acusador. Quando você responde à acusação, você valida a acusação. Você a transforma em debate. Você dá palco ao outro. Quando você ignora, a acusação morre sozinha. Sem combustível, sem audiência, sem relevância. Ida Tarbell, a jornalista que escreveu uma série de artigos atacando a Standard Oil, tentou me entrevistar dezenas de vezes. Mandou cartas, pediu reuniões, apareceu no meu escritório. Eu nunca respondi. Nenhuma vez. Ela ficou furiosa. Escreveu artigos ainda mais agressivos. Chamou-me de covarde, de tirano que se esconde. Eu continuei em silêncio. E sabem o que aconteceu? O público começou a achar que ela estava obcecada, que estava perseguindo, que era pessoal. Enquanto eu, por não responder, parecia acima da briga, ocupado com coisas mais importantes. Ela perdeu credibilidade. Eu mantive autoridade. Tudo por não abrir a boca.
Vocês hoje correm para responder cada crítica. Alguém posta algo negativo sobre vocês no trabalho? Vocês mandam mensagem defendendo. Alguém questiona sua decisão. Vocês explicam por meia hora. Alguém fala mal pelas costas. Vocês confrontam imediatamente. Estão dando poder para essas pessoas. Parem. Deixem as críticas no ar. Sem resposta. Não porque vocês concordam, mas porque crítica sem resposta morre por falta de combustível, enquanto crítica respondida vira discussão infinita. Ignorar não é covardia, é estratégia. Agora, silêncio não é regra absoluta. Existe momento de falar, mas é raro. Quebrem o silêncio apenas quando, primeiro, a fala traz ganho tangível. Não falem para esclarecer. Não falem para defender honra. Falem quando a palavra gera resultado concreto. Fechar negócio, dar ordem, encerrar discussão. Segundo, vocês têm informação completa. Nunca falem no calor do momento. Esperem, observem, juntem dados e só então, quando souberem tudo, falem. Terceiro, o timing é perfeito. Falar cedo demais desperdiça impacto. Falar tarde demais perde relevância. Falem no momento exato em que a palavra tem máximo poder. Fora disso, fiquem em silêncio. Existe uma frase que carreguei a vida toda. O sucesso vem de manter os ouvidos abertos e a boca fechada. Não é poesia, é manual de guerra. Ouvidos abertos é a inteligência coletada. Boca fechada é a segurança operacional mantida. Quanto mais vocês ouvem, mais sabem. Quanto menos vocês falam, menos os outros sabem sobre vocês. Assimetria de informação. E a simetria de informação é vantagem competitiva definitiva. Então, parem de falar. Comecem a observar. E vejam como o poder se acumula em silêncio. Quando morri, com 97 anos, jornais do mundo inteiro publicaram obituários. Alguns me chamaram de gênio, outros de tirano, outros de filantropo. Mas todos concordavam num ponto. Ninguém realmente sabia quem era John D. Rockefeller, porque passei a vida inteira em silêncio. Não dei entrevistas longas. Não escrevi autobiografia reveladora. Não fiz discursos emocionais. Construí o maior império industrial da história na sombra. Enquanto outros magnatas eram celebridades, eu era fantasma. E isso foi proposital. Porque quanto menos as pessoas sabem sobre você, menos podem usar contra você. Vocês vivem no mundo oposto. Postam cada refeição no Instagram, cada pensamento no Twitter, cada conquista no LinkedIn. Querem ser vistos, validados, aplaudidos e acham que isso constrói marca pessoal. Não constrói. Constrói vulnerabilidade, porque cada postagem é informação entregue. Cada foto é localização revelada. Cada opinião é fraqueza exposta. E quando vocês precisarem de vantagem competitiva, não terão, porque todo mundo já sabe tudo sobre vocês. Vou propor algo radical. Durante os próximos 90 dias, reduzam a fala pela metade. Metade das reuniões. Apenas ouçam. Metade das conversas. Apenas perguntem. Metade das redes sociais. Apenas observem. E vejam o que acontece. Vocês vão notar 3 coisas. Primeiro, as pessoas começam a te ouvir mais, porque suas palavras ficaram raras. E o que é raro tem valor. Segundo, vocês começam a saber mais, porque pararam de falar e começaram a absorver. Informação se acumula. Terceiro, vocês cometem menos erros, porque a boca fecha mais rápido que o cérebro pensa. E quando você fala menos, pensa mais. E no final dos 90 dias, comparem sua posição. Financeira, profissional, social. Garanto que melhorou. Não porque vocês trabalharam mais, mas porque falaram menos. Deixem-me encerrar com a história que começou este vídeo.
o empreiteiro que invadiu meu escritório gritando. Sabem o que aconteceu depois? 3 meses depois, ele voltou. Bateu na porta. Educadamente, pediu para entrar. E ofereceu-me vender a empresa dele por metade do preço de mercado. Por quê? Porque aquele dia, quando respondi com silêncio e então com uma frase gelada, ele entendeu algo, que estava lidando com alguém que não podia ser intimidado, que não podia ser manipulado, que não podia ser abalado. E homens assim são perigosos. Então, ele decidiu que era melhor ter-me como aliado que como inimigo. Comprei a empresa dele. E nunca precisei gritar. Apenas ficar em silêncio. Essa é a lição. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é poder concentrado esperando o momento certo para explodir. Então parem de falar. Comecem a observar. E vejam como o mundo se curva diante de quem domina a arte do silêncio. O caderno está aí. O silêncio está aí. A escolha, como sempre, é de vocês.